Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, Ezequiel, capítulo de número 29, um capítulo da Bíblia por dia. Oramos com você e por você todos os dias e estamos vivendo 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas. Vamos juntos, meu irmão. Ezequiel, capítulo de número 29, o Senhor traz uma sentença contra até então grande nação do Egito. Sabemos que o povo de Deus foi escravo durante 430 anos ali no Egito, mas foi libertado com mão forte e poderosa do Senhor. No entanto, muitos do povo de Deus carregaram uma herança negativa, uma herança espiritual e uma lembrança da grandiosidade do Egito naquela época. E esqueceram de observar a grande e poderosa mão de Deus que os libertou. Então, sempre que eles tinham oportunidade, eles estavam se remetendo à idolatria que os seus pais haviam convivido e desfrutado no tempo da escravidão ali do Egito, bem como, preste atenção, ao poder bélico, ao poderio dos egípcios em termos aí do seu exército, da sua ação em guerra. E o que acontece, meu irmão? Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. O juízo de Deus vem contra o Egito, porque o povo de Deus procurou o Egito para que o Egito o socorresse diante daquele que o Senhor havia levantado para servi-lo nesse propósito, que era Nabucodonosor e a Babilônia. Portanto, meu irmão, quer dizer que naquele momento ninguém poderia ir contra Nabucodonosor, nem contra os caldeus, que são os babilônicos, porque o Senhor era com eles. O Senhor havia dado a eles a vitória. Inclusive, o Senhor chega a dizer para o seu povo que era ele que estava se colocando contra o seu povo, junto a Nabucodonosor, porque ele seria usado pelo Senhor para disciplina. Então, mesmo sabendo de tudo isso, sabendo das profecias, o faraó do Egito, ele quis ali, de alguma maneira, afrontar a Deus e entender que ele poderia resistir à vontade de Deus. Então Deus traz aqui uma sentença. Deus chama o faraó de um grande monstro marinho. A palavra no original é interpretada aí para nós, traduzida para nós no português como crocodilo, dizendo, o Senhor diz, olha, você que diz que o Nilo é seu, eu vou mostrar para você de quem é o Nilo. O Nilo era um símbolo do poder e riqueza. O Egito dependia economicamente do rio Nilo, que tinha cheias constantes. Então, todo ano o rio Nilo enchia, e toda vez que ele enchia naquela região, ao secar, ao baixar as águas, ele deixava um solo muito fértil, produtivo. Isso fazia com que o Egito acumulasse muitas riquezas, razão pela qual o Egito ele dominou o mundo antigo, portanto, por cerca de 3.000 anos, ele foi a maior de todas as nações. No entanto, meu irmão, o Senhor está colocando fim aqui. Ele está dizendo para Faraó, você, Faraó, considerava um filho dos deuses. Inclusive, a história da origem dos faraós era cercada desse mito, que certa feita o rio Nilo se encheu e quando desceu, deixou ali de presente o faraó, um filho, uma encarnação dos deuses. E o Senhor vem mostrar que o faraó, apesar de ser o rei de uma grande nação, estava também debaixo da sua mão. E ele chama o faraó de crocodilo, de monstro marinho, e diz que ele vai tirar com as anzóis na queixada, está no versículo 4. Ou seja, o Senhor está dizendo que ele é tão poderoso que ele vai pescar um crocodilo do Egito. Eu já tive a oportunidade de ver um animal desse em cativeiro, em zoológico. Irmãos, é algo realmente impressionante, o tamanho desse crocodilo. O crocodilo do Egito é um crocodilo, você pode pesquisar aí na internet, digita lá, coloca um crocodilo do Egito diante do ser humano de estatura normal para você perceber o tamanho. E o Senhor diz que vai pescar com anzóis esse crocodilo e juntos vai levar os peixes que estão nele grudados. Quem são esses peixes? Esses peixes eram aqueles que estavam confiados na riqueza do Egito, no Nilo do Egito e no seu comandante, que era o faraó. E o Senhor diz que vai jogar tanto o crocodilo como os peixes no deserto, vai deixar que eles apodreçam, não serão sepultados. Ou seja, quando fala em não sepultamento, significa uma humilhação pública. Todos verão o cadáver, as carnes seriam alimento das aves. Isso simboliza que todos desfrutariam das riquezas que o Egito havia acumulado. E preste atenção, meu irmão, o texto ainda diz, o Senhor diz que vai fazer o Nilo secar. Os peixes grudados nas escamas ali do crocodilo também secariam, ou seja, as nações que dependiam belicamente e do poder do Egito, tanto do poder bélico quanto econômico, elas também secariam juntos com o crocodilo. O Senhor diz
que esse crocodilo que Faraó se intitulava, o Egito se intitulava algo poderoso, o Senhor chama de bordão de cana. A cana do Egito é o papiro, era uma planta que era utilizada para o papel, que tem uma visibilidade até bonita, uma madeira, uma planta que parece ter uma madeira robusta, mas na verdade ela é oca, então ela quebra com facilidade. O texto nos diz que quem se apoiou nela se machucou, se feriu, porque ela não foi capaz de suportar o peso. É isso que Faraó fez. Faraó não afrontou Nabucodonosor, ele afrontou a vontade de Deus, e Deus está mostrando quem realmente domina o mundo. Diante de qualquer potência, irmãos, isso a gente pode aplicar. Não é os Estados Unidos, a Rússia, a China, não é nenhuma potência e nenhum governante que domina sobre o mundo. O Senhor domina sobre terra, céu e mar e todo o universo. O Senhor é soberano, meu irmão. As nações perto dele não passam de uma gota no balde, não passam de um caniço que se quebra com facilidade. Portanto, precisamos tomar muito cuidado quando alguém se acha. O orgulho, como vimos no capítulo anterior, foi o erro do demônio, foi o erro de Lúcifer, e é o erro que muitas pessoas cometem. E o Senhor promete que, como recompensa, olha o que ele fez. O Senhor é soberano, maravilhoso. No capítulo que nós lemos, onde Nabucodonosor ataca Tiro, cumprimento da profecia, se eu não me engano, capítulo de número 26, Nabucodonosor ele cumpre a primeira parte. Quando ele consegue invadir a Tiro, preste atenção o que acontece, meu irmão. Ele invade a Tiro, só que a riqueza havia ido para outra parte. O texto bíblico, no capítulo 29, diz que os homens de Nabucodonosor se esforçaram tanto, carregaram tanto peso para atingir a Tiro, que os cabelos deles caíram, os ombros ficaram esfolados. Então o Senhor decide dar como pagamento do salário de Nabucodonosor, porque Tiro seria cumprido lá na frente, 250 anos depois, por Alexandre o Grande. Então, lá em 568 a.C., o Senhor dá a Nabucodonosor o Egito. Interessante que, se você ler no primeiro versículo, você vai perceber que há uma diferença de tempo. Quando o Senhor dá essa palavra a Ezequiel, está no primeiro versículo, e lá na frente você vai ver, se eu não me engano, no ano 10º, o Senhor dá essa palavra, e no ano 27º é que essa palavra se cumpre, ou seja, Nabucodonosor invade o Egito, derrotando o faraó, e assim pega toda a riqueza do Egito e a leva embora, e o Egito nunca mais se torna uma nação proeminente. E nós podemos ver que a palavra de Deus se cumpriu. O Senhor diz que será o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Depois do Egito, meu irmão, o que aconteceu é que surgiu o império depois dos babilônicos, lógico, veio o império dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos, depois dos bizantinos, e até quando os árabes, otomanos e britânicos reinaram, nunca mais o Egito se tornou uma nação proeminente. Foi o último grande faraó Ofra, mencionado no capítulo 29, foi o último faraó dessa grande dinastia. Apesar da figura do faraó ter continuado, nós vemos no episódio lá na frente, com Cleópatra, por exemplo, que pertencia a essa linhagem, mas eles eram dominados ali por outros impérios, já não era uma nação mais livre, nunca mais o Egito se tornou uma nação proeminente. Essa é a palavra, meu irmão, de Deus que se cumpre e não falha. Deus não tem pressa, Deus tem precisão em tudo aquilo que Ele promete, tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra, todas as profecias se cumprirão. Muitas, a maioria delas, já se cumpriram. E algumas estão para se cumprir. Uma delas, por exemplo, é a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo, e você pode ter certeza que virá. Quero fazer algumas aplicações. Cuidado, meu irmão. Cuidado, dê a glória ao verdadeiro dono do rio. Não ache, não confie naquilo que você possui e que produz a sua riqueza. Não ache que você é a fonte, como o faraó achou, quando chamou o rio Nilo de seu. Todos nós dependemos de Deus. Por maior que seja um homem, ele precisa entender que ele depende do Senhor. Ou o seu fim, a sua soberba, levará ao seu fim e a sua queda. Meu amado irmão, não confie em muletas que não podem sustentar você. Só existe alguém que pode nos sustentar no momento de dificuldade, nos momentos mais difíceis, irmãos. Só existe uma rocha inabalável e ela se chama Jesus Cristo. Não confie no dinheiro, na ciência, na educação, na tecnologia, nem no homem, inclusive em você mesmo. Tudo isso não passa de muleta feita de caniço que se quebra com facilidade. Só Deus é a rocha em que o seu povo pode confiar nos momentos de crise.
e confie na fidelidade de Deus durante o tempo. A profecia levou de 15 a 20 anos para se cumprir. O Senhor prometeu, quando Ezequiel falou, o pessoal achou que ele era um contador de parábolas, como ele mesmo descreve no seu livro, em suas palavras, mas o Senhor cumpriu a sua palavra. Demorou aí alguns anos, cerca de 15 a 25 anos, cerca de 15 a 20 anos para se cumprir, do ano em que o Senhor profetizou, fez Ezequiel profetizar, até o cumprimento durou aí alguns anos, mas a palavra de Deus, ela se cumpre, meus irmãos, e se mantém cumprida. Todas as profecias, todas as promessas de Deus se cumprirão. Como eu falei, a maioria já se cumpriu, mas outras ainda para se cumprir. Como, por exemplo, a pregação do Evangelho em toda parte e o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você se alegre com essa certeza de que tem um Deus que governa e que zela e vela por cumprir a sua palavra. Até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.